Olá, sejam muito bem-vindos a mais um AmplificaCast e hoje eu tenho um convidado especial, o Daniel da EDC Group. Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso episódio. Obrigado, Eric. É um prazer estar participando aqui do AmplificaCast e compartilhando um pouco da experiência. Legal. Pessoal, e esse conteúdo vai ser um conteúdo muito rico, porque o Daniel ele é empreendedor e ele é especialista na área de pessoas, de gestão de pessoas, de recursos humanos. E o tema do nosso episódio de hoje é empreendedorismo e gestão de pessoas, desafios e oportunidades. E para a gente começar, para nossa audiência até mesmo se balizar do que a gente vai falar bastante sobre empreendedorismo. E para começar, Daniel, pode contar para nós aí um pouquinho sobre como começou a sua carreira profissional. Eric, acho que a grande provocação é que eu sou engenheiro de formação, né? Então eu sou o engenheiro que virou RH, né? Então Legal. Isso diz muito sobre empreender, né? Eu, contando de forma bem resumida, eu me formei engenheiro de produção na USP, fui trabalhar como engenheiro no setor automotivo, nas autopeças de São Bernardo. E eu fui trabalhar através de uma consultoria. O que eu vim a descobrir? Que pouco tempo depois, na verdade, eu era o famoso terceirizado. Sim. Eu estava lá nas autopeças, nas montadoras, como contratado de uma empresa a serviço em outra, né? E aquela experiência foi terrível. Eu não gostei nem um pouco daquela experiência. Porque, sabe por quê? O que me incomodava? Eu parecia que eu era tratado como um funcionário diferente. Eu, como terceiro, podia fazer algumas tarefas, funcionários diretos da empresa faziam outras. E eu ficava me perguntando, se eu e o meu colega somos dois engenheiros, por que ele pode fazer algumas coisas e eu não posso? Falei, isso está muito errado. Mas naquela época, recém-formado, aquilo só foi uma experiência, né? Queria crescer, queria trabalhar e fui tocando a vida, né? Depois eu mudei, fui trabalhar daí numa outra empresa de consultoria. Aí começou o primeiro embrião do empreendedorismo, que eu mudei para a área comercial. Me deram uma oportunidade, falaram, você fala bem, você gosta de se expressar, então em vez de ser o engenheiro que vai lá e executa o serviço, me ajuda a vender os serviços, né, da nossa empresa. E daí eu aprendi essa dinâmica de vender um serviço, mas continuava achando que aquilo tudo estava muito errado, a forma como as empresas se relacionavam, como os funcionários terceiros eram tratados. E eu fiquei com aquele embrião, um dia eu vou ter a minha empresa e na minha empresa a situação vai ser diferente. Entre eu me formar e eu ter a coragem ou o impulso de abrir a empresa, passaram-se 10 anos. 10 anos? 10 anos. E como que foi essa virada de chave? Como que foi o processo de tomar a atitude para abrir o seu próprio negócio? Acho que a primeira coisa que eu gosto de compartilhar é que empreender é difícil e empreender sozinho é muito difícil. Então a minha dica é, você tem que escolher alguém que seja complementar a você. Eu tinha um colega de trabalho, eu e ele trabalhávamos na mesma multinacional, os dois na área comercial, e a gente tinha uma amizade muito boa, mas éramos perfis bem complementares, né? E a gente vendo toda aquela dinâmica de trabalhar, um dia a gente chegou a uma conclusão muito simples. Cara, vai ser mais fácil a gente fazer negócio por conta própria, começando do zero, do que seguindo e vencendo todas as barreiras do mundo corporativo, né? Eu fiz carreira há 5 anos nessa multinacional e eu vi como era difícil crescer, conseguir avançar as etapas. Sim. Eu falei, olha, eu quero fazer diferente e quero andar mais rápido na minha carreira. E juntou também com o espírito do meu sócio, que também queria andar mais rápido, fazer as coisas diferentes. Um dia a gente tomou uma decisão e falou, não, vamos começar, pedimos demissão junto. Lembro até hoje, o meu chefe quase teve um infarto entre os dois principais vendedores, gerentes comerciais da empresa e pedem demissão juntos. E foi assim que começou. Ah, legal. E começou com pouco capital, muito capital. Como foi esse processo de início? Não precisa falar o quanto, né? Mas como que foi esse planejamento de abrir a empresa? Já foi focado no segmento que você atua hoje? Conta um pouquinho para nós. Olhando para trás e vendo a quantidade de informação, hoje tem podcast, tem palestra, tem tudo, né? A quantidade de informação que existe para ajudar o empreendedor a começar certo, eu olho para trás e falo, eu tive muito mais sorte do que juízo. Hoje se fala, não, você tem que montar um plano de negócio, estruturar os clientes,
a gente pediu demissão, compramos 2 notebooks, abrimos uma empresa e olhamos, tudo bem, e agora o que a gente faz? Então, tinha uma vontade muito grande de fazer o negócio, mas não teve plano nenhum, planejamento financeiro. Então, eu digo que a gente, no início, teve mais sorte do que planejamento. Mas a empresa já era a EDC ou ela tinha outro nome? Já era a EDC. A EDC quer dizer E de engenharia, D de desenvolvimento, C de consultoria. Então, legal. era uma empresa de 2 engenheiros querendo vender serviços de engenharia para grandes indústrias. Aqui acho que vale, talvez você me pergunte, Daniel, você começou sem planejamento nenhum, sem ter feito um plano de negócio, ou aquele famoso sonhador, não, vou atrás do meu sonho. Por que deu certo? Eu acho que quando você tem claro qual o problema que você está resolvendo para o seu cliente e quando você faz com paixão, a chance de dar certo é muito grande. Então, o que a gente não tinha de planejamento, plano de negócios, toda estruturação, a gente tinha de paixão e, de fato, a gente sabia qual era a dor do cliente. Então, nós abrimos a empresa, 2 jovens engenheiros querendo mudar o mundo. Tinha quantos anos na época? Eu tinha 30 para 31. Entendeu? Legal. Então, 2 jovens engenheiros querendo ajudar as grandes empresas, indústrias a executarem seus projetos. Quando a gente chegava e conversava com o cliente, qual era a dor que ele tinha? Ele tinha um projeto, ele tinha que entregar alguma tarefa, né? As grandes multinacionais são organizadas por projetos. Tem que desenvolver tal coisa. O gerente tem um orçamento e um prazo para entregar aquela tarefa. Mas todo mundo esquece de que para fazer um projeto você tem que ter o orçamento, o prazo e os recursos. Sim. E o que eu ofereço na EDC são os recursos. Então a gente chegava para conversar com o gerente de engenharia, gerente industrial, e perguntava como é que estão os seus projetos. Todos atrasados, estou na correria aqui para fazer as coisas acontecer. Você tem os recursos? Não tenho, minha equipe está muito sobrecarregada, eu não tive autorização para contratar. Mas você tem verba, né? Você aprovou um orçamento? Sim. E que tal você gastar essa sua verba com uma empresa externa e dar essa atividade para eu fazer? Eu tenho os recursos que você precisa. Legal. Então, entender claramente qual era a dor que você resolve para o seu cliente e comunicar isso é, acho que, um ponto-chave. Então, o que a gente não tinha de planejamento, a gente tinha clareza do nosso propósito. E, Daniel, você falou uma coisa interessante, né? Que dentro da sua história profissional, você começou a trabalhar com vendas. O quanto aprender sobre vendas foi importante para você abrir o seu próprio negócio? Eu digo que foi fundamental e aqui eu tenho que fazer um agradecimento Agradecer, porque sem vendas não tem negócio, Exato. Né? Nossa. E a gente, ao longo da conversa, vai falar sobre recursos humanos, sobre talentos. Eu tenho que agradecer a pessoa que me chamou para entrevista para ser um engenheiro da área de produção, logística, e durante a entrevista olhou aquele rapaz que se comunicava bem, que falava e falava, olha, na minha empresa eu tenho 2 vagas, eu tenho uma vaga que eu te chamei para entrevista na área técnica, mas eu também tenho uma vaga de júnior na área comercial, você não quer também aplicar para essa outra vaga? Eu apliquei, gostei, mas aquilo, eu falei para ele, olha, mas eu nunca vendi um alfinete, né? Falou, não, mas você se comunica e nós vamos te ajudar, né? Então, o que eu aprendi na área comercial? Que você tem que mais escutar do que falar. Então, para quem já trabalha na área comercial, ou quem quer entender a área de vendas, ou quem quer ser empreendedor e vender alguma coisa, a dica de ouro é, você tem que, numa reunião, você tem que falar, quem falou mais? Fui eu, vendedor, ou foi o cliente? Se o vendedor falou mais, você não é um bom vendedor. É verdade. Então, a arte de vender é a arte de escutar, para você captar qual é a dor do cliente, qual é a necessidade dele. E sem vender não existe empresa, né? E sem vender não existe empresa. A gente pode falar que a área de vendas é o coração. Pode ter um cérebro ótimo, o mais brilhante, ou seja, o melhor planejamento do mundo, o melhor cérebro. O corpo, se não tiver coração, não funciona. Isso aí, tem um pouco parecido. Meu perfil ele é mais técnico. Eu sou da área de tecnologia, formado em tecnologia, pós-graduado em tecnologia. E quando eu comecei a empresa, eu não sabia vender. E uma das habilidades que eu tive que aprender a desenvolver rápido foi a habilidade de vendas. Porque aí foi a virada de chave mesmo na empresa, para a empresa ela continuar. Muito legal essa sua história. E você fez cursos de vendas?
Como que você também foi desenvolvendo essas habilidades de vendas ao longo do seu empreendedorismo? Eu nunca fiz nenhum curso específico de vendas. A escola que eu aprendi foi a escola da vida. E a dica que me deram logo no início da carreira foi essa: você tem que escutar o seu cliente, né? Então, são dicas simples. Você está lá vendendo, fazendo sua apresentação corporativa. Não é para ficar passando os slides. Passa um, apresenta a empresa, olha para o cliente e pergunta: me conta mais, o que você está precisando, como é que você está se sentindo, quais são os projetos que estão acontecendo. Sim. E a gente foi treinando essa Legal. habilidade de dar voz para o cliente, né? Então eu não fiz nenhum curso assim específico, mas fui bem treinado pelas pessoas no início da minha carreira, sou muito grato e hoje, né, tento passar para frente. Que legal, que legal. E está bem construindo aí uma carreira excepcional, né? E quais são as referências e valores que você se baseou para construir a sua carreira, a sua trajetória como empreendedor? Hoje na EDC nós temos 4 valores, né? 4 pilares de valores, que é o que eu levo como ativo que eu, Daniel, quero transmitir para a empresa. Nós somos uma empresa que lida com pessoas, ou seja, a gente está contratando, demitindo, a gente está alocando as pessoas nos projetos. Então, primeira coisa, a gente está lidando com sonhos e dinheiro das pessoas. A gente está lidando com salário, com emprego das pessoas. Então, a gente tem que ter muito respeito. Para mim, pode ser mais um projeto. Para aquela pessoa que eu estou contratando, é a oportunidade da vida dela de crescer, de trabalhar num projeto interessante. Então, o pilar do respeito. Segundo pilar que eu levo e peço que todo mundo lá na empresa tenha, a transparência. A gente tem que ser muito claro nas relações com os funcionários e com os nossos clientes. Aquela coisa do fio do bigode, de olhar e falar: o que eu combinei é isso, a gente vai fazer dessa forma, vai acontecer desse jeito. Terceiro ponto, o valor que eu levo, é a flexibilidade. Eu estou ao serviço do meu cliente. Eu empreendedor, eu empresário. Sim. Né? Então, assim, eu tenho que ser flexível, eu tenho que entender a demanda dele e adequar o meu serviço ao que ele precisa. E o quarto ponto, que é um pouco diferente daí dos outros, eu coloquei a alegria. Eu sou sempre uma pessoa muito bem-humorada, muito descontraída, e eu falo: eu não quero que ninguém venha trabalhar com cara de que está fazendo favor para a empresa. Né? Eu quero que o cara... Eu falo: se você acordou, não está com paciência para trabalhar, nem vem. Tira o day off, joga no banco de horas. Então, assim, o fator de querer que as pessoas trabalhem de forma alegre, que o ambiente de trabalho na empresa precisa ser alegre. Então, com esses 4 valores, eu venho tocando e desenvolvendo aí os negócios. Uhum. E quando você começou, esses valores foram sendo construídos ao longo do tempo? Esses valores foram sendo construídos ao longo do tempo, mas eles já estavam assim intrínsecos. Eu acho que demorou 3 anos para a gente colocar ele no papel, né? Assim, nos 3 primeiros anos de empresa, isso era algo que acontecia, porque é muito ligado à minha personalidade, mas a empresa crescendo, a gente sentiu a necessidade de formalizar, fazer aquela carta famosa de missão, visão, valores. Então a gente construiu tudo isso. Qual que foi o seu maior desafio empreendendo, assim, que você acha que ao longo desses 13 anos? Eu acho que o maior desafio é quando você começa, você faz tudo, né? Tem que te contar que a vida de empreendedor não é fácil. Então, no começo eu era de estagiário a CEO, fazendo todas as funções, né? Desde as funções administrativas, cara, tem que comprar o produto de limpeza para limpar o escritório. Tem que repor o papel na impressora. Tem que entrar no banco e cadastrar o boleto. Então, eu junto com meu sócio, fazíamos todas as tarefas. Eu acho que o grande desafio é, quando a empresa começa a crescer, como é que você forma times que continuem executando o serviço com a mesma qualidade, com o mesmo amor que você desempenha. Porque você, dono, você normalmente entrega com amor, bem feito, com capricho. Quando a empresa começa a crescer, você tem que formar times, delegar tarefas. Então, como é que você faz isso e as pessoas mantêm a qualidade, mantêm os valores? Esse, para mim, acho que foi o grande desafio. E 13 anos, passou por aquele período, né, da pandemia, todos nós passamos. Como que foi a sobrevivência, o modus operandi de vocês naquela época? Como que vocês se adaptaram? O que você tirou de experiência também nos momentos difíceis?
Eu digo que a empresa já passou pela taxa de mortalidade infantil, né? A empresa, quando abre aqui no Brasil, nos 2 primeiros anos já morre um monte, nos 5 primeiros anos, então quase nenhuma sobrevive. Então, com 13 anos, a gente já sobreviveu à taxa de mortalidade infantil. Pegamos outras crises, né? Mudanças de governo, e teve a pandemia. A pandemia representou o segundo trimestre de 2020, ou seja, a pandemia começou em março, abril, maio, junho, foi o pior trimestre da história. A gente teve uma perda de 40% de faturamento, né? Porque todo mundo entrou em lockdown, né? Os projetos foram suspensos, as atividades da maioria das empresas foram suspensas, então o cliente ligava e falava: Daniel, muito obrigado, eu não preciso mais dessas 5, 10 pessoas que você tem aqui trabalhando para mim, me devolveu as pessoas e para de faturar. O que a gente fez? A gente tentou ao máximo negociar com os clientes a manutenção dos empregos. Ou seja, olha, o projeto está suspenso, não vamos cancelar. Eu vou manter o salário, mas quando melhorar a gente retoma com vocês. Então a gente realmente passou por um aperto financeiro muito grande, mas eu digo que a decisão de não demitir ou demitir o mínimo possível foi recompensada no ano seguinte, em 2021. Porque o que todo mundo fez no mercado? Para tudo, demite, encolhe, tranca, vai todo mundo para casa, corta a verba, corta tudo. Claro, a gente teve que se adaptar, tivemos que encolher parte dos times, mas a gente segurou o maior número de pessoas possível. Claro, isso foi nesse ano a empresa teve muito prejuízo, porque as despesas ficaram altas e as receitas não. O universo foi generoso e recompensou a gente de que forma? Em 2021, quando a economia começou a abrir as primeiras políticas de flexibilização, a gente começou a aprender a trabalhar home office, teve uma demanda de pessoas. As empresas falaram: nossa, agora devolve as pessoas, eu preciso das pessoas. Tocar o projeto. Os meus concorrentes não tinham as pessoas, nem os funcionários, né, nem a parte técnica, nem os recrutadores. Nós tínhamos a equipe inteira. Então, em 2021, a gente teve um crescimento recorde na nossa história. A gente cresceu 70%. Então, assim, 2020 a gente perdeu o faturamento e tivemos um prejuízo, porque a gente quis bancar e manter o máximo possível da estrutura. A recompensa foi que em 2021 estava todo mundo capenga de muleta e a gente estava com o turbo ligado, 4x4, correndo o máximo possível, porque a gente manteve as estruturas e as equipes. É uma aposta, mas ser empreendedor é saber tomar risco, né? Quer segurança, investe em título do público do governo e fica lá vivendo de renda. Quer empreender, quer correr o risco de ganhar mais dinheiro, correr o risco de fazer diferença na história da empresa, na história dos seus funcionários, então tem que correr alguns riscos. E esse foi um risco que eu escolhi correr. Eu escolhi manter as pessoas acreditando que iria passar. Se você me perguntasse em 2020, Daniel, você achava que ia demorar tanto? Eu falava, não, no máximo 2, 3 meses. Eu também. Demorou muito mais. Mas mesmo assim, quando retomou a economia, nós estávamos prontos com equipe, com estrutura. Legal. E daí o cliente ligava para mim, eu tinha, ligava para o concorrente, ele não tinha, ele me contratava. E a gente daí teve um grande crescimento. E como que é o seu mindset, assim? Porque quando a gente está faturando, né, a empresa está crescendo, está faturando, legal, ótimo, né, o time de vendas está fazendo o seu trabalho, os times internos estão entregando. Mas como que é o seu mindset, assim, para se manter positivo quando às vezes o resultado, que nem nesse caso da pandemia, não é satisfatório, sabe? Como que você mantém a sua mente focado naquilo que é bom? Como que você entende? Eu vou vencer, eu vou superar isso. Eu vou contar uma historinha que liga com esse ponto. No final de 2019, ou seja, um pouco antes de começar a pandemia, eu comprei a parte do meu sócio. Então eu fiquei, depois de 10 anos com ele, 100%. Eu fiquei 100%. E daí eu tomei uma série de decisões no final de 2019, início de 2020, eu tracei um plano de 4 anos, ou seja, até 2024, olhando a meta. A meta era bem simples, eu queria que a empresa crescesse 4 vezes em 4 anos. Né? Comecei humilde. E também tomei a decisão de internacionalização. Então, no final de 2019, início de 2020, a gente procurou, né, através
de contadores, advogados, abrimos o nosso escritório nos Estados Unidos, abrimos a nossa filial em janeiro. Mal sabia eu que em fevereiro, março viria o lockdown, né? Eu vinha conhecer o escritório, eu paguei aluguel. Ninguém sabia, né? Paguei 12 meses de aluguel, paguei 12 meses de contador lá nos Estados Unidos para vir a conhecer o escritório só em 2021, né? Mas tudo isso agora são histórias que a gente dá risada. Então, eu fiz um plano, montei um plano estratégico. Agora sim, hein, 10 anos depois, quando eu abri a empresa, eu não fiz plano nenhum. E daí, quando eu faço o plano, deu tudo errado. Eu fiz um plano estratégico. Todo mundo tem um plano, né? Até tomar um soco na cara, né? A empresa vai crescer 4 vezes em 4 anos, a gente vai investir nessas áreas, a gente vai internacionalizar, a gente vai formar uma nova diretoria, né? Dessa vez, planilhei tudo. Deu tudo errado, veio a pandemia, aconteceu tudo diferente. Qual foi a pergunta que eu me fiz? A pandemia altera o meu plano, altera o meu sonho, altera onde eu quero chegar? Não altera. Ela pode me levar mais tempo, talvez eu não consiga fazer em 4 anos. Mas onde eu quero chegar, que é ser uma empresa com 1.000 funcionários, um faturamento de X milhões, com presença internacional, o meu sonho, a minha meta não vai ser alterada, ela pode me atrasar. Sim. Então, quando eu olhei e falei, ela não altera, ela só me atrasa, eu falei, eu não vou mudar o plano. Eu não vou fechar o escritório nos Estados Unidos, que eu acabei de abrir, eu não vou demitir, eu vou manter essas estruturas na crença de que isso vai passar e de que faz sentido o movimento que a gente está fazendo de crescimento, abertura de novas linhas de negócio. Como que você se alimenta? Alimenta sua mente para o dia a dia, né? É assim, eu sou uma pessoa muito positiva, né? Eu gosto de olhar situações sempre pelo lado positivo, né? Eu sou um estudioso de RH, a gente acabou ainda não contando, acho que vale a pena trazer esse trecho. Uns 2 anos depois que eu fundei a empresa, que chama Engenharia, Desenvolvimento e Consultoria, EDC, eu percebi que a empresa, na verdade, era muito mais uma empresa de RH que uma empresa de engenharia. Que o nosso negócio era o cliente contava um problema, um projeto, um desafio, e eu tinha que decodificar aquilo em pessoas que saberiam resolver aquele problema. Então, a gente tinha uma competência de gestão de pessoas, lidar com pessoas muito grande dentro da empresa. Então, eu fui estudar RH. Eu sou o perfil nerd, então eu resolvo meus problemas estudando. Então eu fui fazer mestrado acadêmico, prestei prova, entrei na USP, fiz mestrado em gestão de RH lá na FEA, escrevi minha tese de mestrado sobre gestão de talentos. Legal. Então depois que eu comecei a estudar, eu me apaixonei por esse assunto do RH e até hoje gosto de estudar muito. Então, virando um especialista em RH, porque a empresa é o dia a dia, é lidar com pessoas, o que eu vim a descobrir? Eu gosto e sigo bastante a psicologia positiva, né? Que é uma linha de estudos dentro da psicologia e do RH, onde se você tem uma mente feliz, uma mente alegre, uma mente positiva, isso dispara uma série de neurotransmissores lá na sua cabeça que você enxerga o mundo de forma mais ampla. Sim. Você consegue ver mais alternativas para resolver problemas. Então, de novo, eu leio muito, eu tenho uma visão positiva e quando tá ruim, de novo, quando na pandemia estava tudo ruim, eu olho a situação e falo, qual é a lição que eu vou aprender? Sim, que é o aprendizado. Exato. Eu não adianta negar o que está errado. Então, o caixa está ruim, a empresa está dando prejuízo, as vendas estão encolhendo. Qual é o aprendizado que a gente tem que ter? E o que eu posso fazer? Mas eu sempre guardo a esperança de que eu consigo encontrar um caminho. Na sua trajetória de empreendedorismo, já ficou sem salário? Essa é uma ótima história. Quando eu pedi... Porque às vezes as pessoas não sabem, né? O que a gente passa, né? O que o empreendedor passa. Exato. O empreendedorismo não é uma jornada... caminho de flores, vamos ser felizes e vai dar tudo certo. Quando eu pedi demissão, eu tinha um cargo relativamente bom numa multinacional, eu era diretor de unidade, da unidade comercial que cuidava do setor automotivo, tinha um ótimo salário. Pedi demissão, meu salário foi a 0. Eu demorei 10 anos empreendendo para voltar a ter o mesmo salário. Olha. Então, assim, você é empreendedor, você está disposto a se sacrificar,
a ganhar menos, não é durante 6 meses. Eu ganhei menos durante 10 anos. Tem 2 decisões. Claro que a empresa, depois do primeiro, segundo ano, ela começou a andar e ela poderia me pagar um salário mas igual. Você tem que escolher investir. Eu escolhi reinvestir tudo e manter o meu salário assim, o mínimo para eu pagar as suas contas, as minhas contas, o meu dia a dia da minha família. Então, assim, o quanto você está disposto a renunciar? Eu não quero glamour, não, sou empreendedor, não. Eu quero que a empresa, que esse projeto dê certo. Então, além das horas de trabalho, reinvestir dinheiro, né? Para que as coisas acontecessem. Agora, passado 13 anos, é aquela famosa curva exponencial. Ela demora para crescer, agora ela empina, né? Então, agora a gente tem uma aceleração dos ganhos, do tamanho da empresa, que você fala, valeu a pena todo o esforço. Mas você tem que acreditar que uma hora a empresa escala. Legal. E não tem almoço de graça, né? Não adianta achar que sem esforço, sem entrega, você vai ganhar o bilhete premiado da loteria. Acho que isso é um recado claro para os empreendedores, né? E você já pensou em desistir na sua jornada de empreendedor? Desistir, eu diria que não, porque aquele era o meu plano A, o meu plano B e o meu plano C. Né? Tem aquela anedota de guerra, né? Que quando o capitão desembarca, ele afunda o navio porque ele fala para a tropa, olha, agora a única alternativa que a gente tem é vencer o inimigo, né? Chegou na ilha, agora a gente tem que vencer o inimigo. Não tem um navio para a gente voltar para trás. Então eu tinha claro que empreender era o caminho de carreira que eu escolhi. O que eu soube fazer é o seguinte, eu fui diversificando a empresa. Porque não adianta, às vezes você insiste numa ideia que é uma ideia que não é a mais correta, a mais rentável, ou que o mercado está aceitando naquele momento. Aceitando. Então, hoje, a EDC Group são 3 empresas do Grupo EDC. A empresa mãe, que é a chamada EDC Engenharia, lá dentro a gente chama ela de EDC Engenharia, que foi a primeira, que era muito focada nos projetos da área técnica. A gente abriu uma segunda empresa, que é a EDC Serviços, que é focado mais na parte de terceirização, trabalho temporário, uma mão de obra um pouco mais operacional. E a gente percebeu que a gente lidava tanto com o candidato para contratar para a nossa empresa, que a gente saberia e poderia ajudar os clientes também a contratar. Então, a gente abriu a terceira empresa, que é a EDC Smart, que é uma empresa, uma consultoria de RH focada em recolocação, headhunting, tudo isso. Então, desistir, de fato, eu nunca pensei em desistir. Mas eu, por alguns momentos, tive que revisar o foco dos negócios. Então, não é que eu abandonei uma coisa. Eu tenho que ter também foco... É se transformar, né? Se adaptar, né? É se transformar e, de novo, é escutar o que o mercado está trazendo. Né? Você vai numa reunião, o cliente te traz, eu não tenho vaga, eu não vou abrir nenhum projeto. A minha dificuldade é que eu perdi um engenheiro e o meu RH está demorando muito para contratar. Eu falava, tá bom, boa sorte sua com o seu RH. Virava e ia embora da mesa. Um dia, né, eu pensei, eu estou na mesa do gerente, já tá a oportunidade ali, né? Ele está relatando que ele tem um problema, que ele perdeu um funcionário e que o RH dele está demorando para repor, não acha. Você tem a solução. Se eu faço a vida inteira contratar engenheiros para os meus projetos, por que eu não posso ajudar esse cliente? Então, daí abri a divisão de headhunting. Então, é isso, é estar muito atento ao que o mercado está te falando. E todo mundo, às vezes, não todo mundo, mas algumas pessoas, elas olham o CEO ali de uma empresa e acham que aquele trabalho, ele é um trabalho glamuroso, né? Aquele é um status, é um cargo alto, executivo alto. Como que você se divide nas suas funções do dia a dia hoje, por exemplo? Como você atua na área comercial, você parte do seu tempo, como que você olha o seu negócio como um todo, né, nessa gestão? Eu digo que, para mim, foi contraintuitivo ser CEO, né? O meu cargo é CEO e fundador, porque eu me vejo como aquela pessoa que estava há 13 anos atrás fazendo tudo na empresa, envolvida em todos os projetos. Então também... Ainda mais como engenheiro, né? Exato, tá já no DNA, já se envolver com as coisas. Ao longo desse meu desenvolvimento, eu contratei, né? Eu tive um mentor. Também isso fica uma dica para os empreendedores. Empreender, mesmo tendo sócio, é difícil. Então, busque mentoria, busque aconselhamento com pessoas de fora. E um dos conselhos que o meu mentor no passado me disse, Daniel, você tem que aprender a delegar
e controlar, né? E verificar. Você não pode mais ser o operacional. Então, hoje eu tenho um grupo de diretores e de gerentes abaixo de mim, que daí eu, dentro das minhas tarefas de CEO, eu tenho agendas frequentes, né, já estabelecidas com cada um deles para fazer um acompanhamento, fazer um reporte, dar um direcionamento. Né? Então, eu diria que minha agenda já é 30% fixa, com esses encontros que com a minha equipe de liderança, e os outros 70% do meu tempo é à disposição da área comercial, para ir em clientes onde tem uma negociação mais estratégica, onde a figura do CEO que vai contar a história da empresa às vezes tem um peso, e ajudando as equipes a resolver problema. Né? Eu digo que o meu cartão de visita devia ser resolvedor de problema, né? Porque você todo dia tem uma situação nova e pode colaborar com a experiência que eu tenho. Olha, equipe, segue por aqui que eu acho que vai dar mais certo. Muito bom, muito bom. E você já se sentiu, teve alguma situação assim que ela foi a mais crítica, que você sentiu medo? Ao longo da empresa, a gente teve grandes clientes e teve uma época que, por questões aí do business, a gente perdeu uma grande conta. Uhum. Eu acho que aquilo foi mais preocupante do que o momento da pandemia. A pandemia era todo mundo no mesmo barco ruim. Uhum. Naquele momento eu estava perdendo, sim. Né? O resto, o concorrente, o mercado estava indo para frente. Então aquele foi um momento onde teve que ter uma reflexão e um medo. Cara, se isso aconteceu com esse cliente, se acontecer com mais 3 clientes, daí o negócio fica feio. Então, o que a gente fez? Sem pânico, entende o que aconteceu e qual é o ativo da empresa. Não são as pessoas que a gente tem? Talvez esse cliente não quer mais essas tantas pessoas, mas se você tem bons profissionais, vamos olhar quem no mercado está precisando de pessoas com esse perfil. Então, claro, a gente não conseguiu remanejar toda a força de trabalho que aquele cliente cancelou, mas boa parte. Então, em vez de focar no problema, nossa, perdi tantos R$1.000 de faturamento, a gente focou o que você tem de riqueza. A riqueza são as pessoas. O que você vende não é a competência do time. Isso continuou, você não perdeu. Eu perdi um contrato, eu não perdi a riqueza da empresa. Sim. Então, é se ater muito, o empreendedor se ater assim, o que eu tenho de diferencial, o que eu tenho de melhor que eu entrego para o meu cliente. Se você não perdeu isso, vai atrás de outro cliente. Não existe empresa de cliente único. Né? Então, isso foi um aprendizado importante, de ter a segurança. Não vai acabar o mundo. Era um contrato grande, retornou muitas pessoas para o escritório, mas a riqueza da empresa estava na competência das pessoas, não naquele contrato. Legal. E pegando até o gancho da importância que você está falando aí sobre a gestão de pessoas, sobre pessoas, como que uma empresa hoje, mudando até um pouco o direcionamento, né, da nossa conversa, como que você acredita que uma empresa hoje ela pode fazer uma boa gestão de pessoas? Eu acredito muito no papel do líder, né? Tem aquela anedota no mundo de RH que o funcionário ele não pede demissão da empresa, ele pede demissão do chefe. Né? Você conversa com as pessoas, pergunta por que saiu, eu não me dava bem com o meu chefe, eu não tinha um bom relacionamento e tal. Então, acho que o primeiro ponto para as empresas fazerem uma boa gestão dos seus times é olhar as lideranças. E ter claro qual é o papel da liderança na empresa. E isso eu digo porque eu tive que aprender. Eu não vim com... ninguém nasce líder. Eu tive que aprender. O líder na empresa, ele tem 2 únicas funções. Ele tem que treinar e ele tem que motivar a equipe. Então, quando a gente tem uma liderança que está querendo controlar demais, que está querendo realizar demais as coisas, ela desestimula a cadeia que vem embaixo a ter autonomia, a executar. Então, eu focaria e diria que o líder, a empresa, devia treinar os seus líderes para que eles consigam motivar os seus funcionários e treinar, passar conhecimento. Legal. E como que uma empresa que de repente ela entende que precisa melhorar nesse ponto de gestão de pessoas, como que ela pode iniciar? Ela precisa de uma consultoria, de um especialista? Como que ela pode começar esse processo de mudança? Eu acho que normalmente ela vai precisar ou de um RH interno muito forte ou de uma consultoria. Acho que a primeira pergunta é ela entender quem ela tem já dentro do barco.
qual é o perfil dos funcionários que estão lá. Nem todo mundo tem DNA para ser líder, nem todo mundo tem DNA para ser gestor de pessoas, né? Um pouco da carreira em Y. Tem profissionais que são excelentes técnicos e devem ficar na área técnica. E a empresa tem que fazer um plano de carreira para ele continuar crescendo e ganhando dinheiro, sendo um ótimo técnico. Tem profissionais que já têm uma aptidão maior para liderança, para gestão de pessoas. Então, eu diria que o passo zero é fazer o que o mercado chama de fazer um assessment, é fazer uma avaliação de quem está dentro do barco. Quais são o perfil, quais são as competências que você tem dentro do barco. Porque eu falei da importância do líder treinar, mas o líder tem que treinar quem é treinável. Eu brinco lá na empresa, não adianta você vir aqui querer desentortar a banana, né? A banana você não consegue desentortar. Então você vai treinar uma pessoa que tem um perfil que não é o certo. Sim. Então, o primeiro ponto é ter um RH forte ou uma consultoria de RH que ajude a fazer esse mapeamento de quem são as pessoas que estão dentro da empresa, quais têm perfis de especialistas, quais têm perfis de gestão de pessoas. E isso aplica testes? Normalmente é feito por testes e entrevistas. Isso evoluiu muito. Hoje os testes são tudo por plataformas digitais, ou seja, a empresa disponibiliza um login, o funcionário vai lá, responde um monte de perguntas, né, elaboradas aí com metodologia por psicólogos, e já dá um belo indicativo do perfil pessoal. Sabendo o perfil de cada funcionário, daí você pode sim pensar na trilha de carreira, na trilha de treinamento que você vai dar para a sua empresa. Então, nenhuma empresa é feita só de líder ou só de funcionário operacional. Eu digo que é que nem uma tribo. Uma tribo de índios, ela não funciona se só tiver cacique ou se só tiver índio. Sim. É um equilíbrio entre cacique e índio, cada um com sua função. Legal. E hoje em dia fala-se muito em retenção de talentos, né? O que uma empresa ela deve fazer? Aí você pode comentar um pouco até sobre programa de bonificação, algumas coisas que você pode mencionar. O que é importante para uma empresa, para ela reter o talento? O que ela deve fazer para estimular a retenção de talento? Hoje existe em alguns mercados, aqui no Brasil, mais ainda fora do Brasil, uma disputa pelos melhores talentos, né? Se a gente for olhar o mercado, por exemplo, de tecnologia, bem competitivo. Falta programador, né? Os meninos jovens aí já ganhando salários enormes porque está muito competitivo. O que a empresa quer? Ela quer reter. Se ela conseguiu contratar e achar o bom talento, ela quer reter. Então, retenção de talentos é um tema, é uma preocupação da maioria dos gestores. Eu acho que a retenção de talentos, ela começa com o funcionário estar alinhado com o propósito da empresa. Ninguém fica num lugar apenas pelo dinheiro. Sim. O dinheiro vai resolver uma necessidade de curto prazo. Se você quer reter um talento, estabelecer uma relação de longo prazo, minimamente os valores, o propósito da empresa tem que estar alinhado com os valores dos funcionários. Então, primeira dica é a empresa tem que deixar claro quais são seus valores, quais são seus propósitos, já desde a entrevista e ir filtrando isso com os candidatos, porque se pôr para dentro alguém que não tem o valor, é uma relação de curto prazo. O segundo é, os funcionários, a maioria, gosta de se sentir participando, ou seja, como o meu trabalho ajuda a empresa a ter mais lucro, ajuda a empresa a avançar. Então, a empresa e o líder direto do funcionário, deixar muito claro, olha, o seu trabalho é importante, porque se você fizer isso, lá no final vai acontecer aquilo e o nosso cliente vai ficar feliz. Não tem coisa mais desmotivante do que o funcionário acordar de manhã e ir na empresa e ele não ter a menor noção do que o trabalho dele impacta, né? Do que o trabalho dele impacta no cliente, na lucratividade ou na qualidade do produto. Então, tem um alinhamento de propósito, deixar claro quanto o impacto daquele trabalho é importante para a empresa. E fazer o funcionário se sentir parte. Na nossa empresa, a gente está sempre buscando novos projetos e novos candidatos. Então, a gente, para estimular os nossos funcionários a sentirem parte, a gente criou um programa de bonificação.
Você tem um colega, a gente está sempre com vaga aberta, sempre querendo contratar alguém. Você tem um colega para indicar? Indica. E a gente dá uma bonificação em dinheiro. Porque se o funcionário está indicando alguém, quer dizer que ele gosta da empresa. Uhum. Então, assim, a gente tem um programa de bônus para quem indica o colega, o amigo, divulga a vaga na faculdade, consegue trazer currículos para a gente. Os nossos funcionários estão normalmente dentro dos nossos clientes, executando os trabalhos e conhecem um monte de outras pessoas e áreas. Poxa, você viu uma oportunidade em outra área? Comenta com a gente, indica, olha, vão lá conversar com a área de logística, parece que tem trabalho por lá. Então, a gente tem um programa de bonificação por indicação de candidatos, o programa de bonificação por indicação de ideias e de projetos, e a gente recentemente criou um terceiro, que é um programa de ideias de melhoria interna. A empresa cresceu, hoje somos quase 400 funcionários, 3 escritórios no Brasil, 1 escritório fora do Brasil, ou seja, os processos internos ficaram, né, uma teia, um monte de processos mais complexos, né? E quem disse que todos esses processos ocorrem com a máxima eficiência? Porque vai crescendo, você vai ficando ineficiente. Ajustar, né? E o funcionário que está... o reembolso de despesas eventualmente demora um pouco. Às vezes a gente não percebe, tá aqui na alta direção, que está demorando mais dias do que deveria. Então a gente criou um programa de boas ideias para os funcionários trazerem ideias para melhorarem nossa eficiência interna. Legal. O tempo de reembolso, o jeito que ele consegue preencher a folha de ponto dele, onde ele consulta o Olerite. Então a gente está fazendo melhorias internas, acolhendo as ideias. E, de novo, não é um programa só aquela caixinha de boas ideias que o cara dá boas ideias e ganha uma caixa de bombom. Então tem uma graduação de dinheiro, quanto mais impacto a ideia dele trouxe, mais a gente devolve de dinheiro para o funcionário. Legal. E dentro desse processo todo tem a avaliação de gestores, de líderes? Como que é o processo assim? Ele é funcionário, colaborador? Ela é multilateral? A gente estabeleceu há 1 ano e pouco atrás uma sistemática de feedback trimestral. A gente estava entendendo, a gente percebeu, também fazendo uma autocrítica, de que esperar 1 ano para fazer aquela famosa avaliação de desempenho anual e dar uma notícia, olha, você não foi bem esse ano. Não foi bem porque em março, há 8, 9 meses atrás, você não entregou aquele relatório no prazo. A pessoa lá em dezembro nem lembra. Então, a gente mudou, a gente estabeleceu que a nossa sistemática de feedback, a gente não usa o nome mais avaliação parece um troço pesado, vamos dar uma nota, não. E é para construção, para crescimento, né? Sessão de feedbacks trimestrais, onde o gestor avalia o funcionário e o funcionário avalia o gestor. Então, a gente criou formulários para as pessoas poderem avaliar e escrever os seus comentários ali tranquilos, não é uma interação tete a tete, porque às vezes a pessoa é tímida, fica meio acuada de colocar alguma coisa, então ela preenche o formulário, né, na nuvem, lá na tranquilidade do posto de trabalho dela, no tempo que ela quiser levar, coloca lá tudo com toda sinceridade. O gestor faz a mesma coisa também, porque tem gestor mais tímido que não consegue eventualmente falar. Então, e a reunião face-to-face é para eles apresentarem e mostrarem, mas já está escrito. Né? Sim, legal. Então, assim, é uma forma que a gente encontrou para que as pessoas tivessem a liberdade de colocar, de escrever, e depois senta e troca, olha, eu escrevi isso porque eu senti aquilo, aquela ocasião aconteceu isso, e tem surtido bons frutos. Um ponto, Eric, que eu acho muito importante. Eu estou contando uma história de 13 anos de empresa, eu abri uma empresa que já virou 3. Ou seja, a gente tem que se adaptar aos mercados, aos contextos. Agora, eu percebo que isso está sendo muito mais rápido. Com toda essa digitalização, trabalho remoto, você do Brasil trabalha para não sei que país. Ou seja, a dinâmica comercial, as trocas entre as empresas estão muito mais aceleradas. Ou seja, talvez se a gente se conversar daqui a 3 anos, eu já vou ter feito mais 4 subdivisões, empresas, braços, porque está tudo muito rápido. Qual é a receita? Qual é o caminho? As empresas têm que ter um canal de aprendizado muito rápido e muito aberto. Empresa que insistir em fazer a mesma coisa e não der voz para aprender,
escutar com o cliente, aprender com o funcionário, não vai se adaptar na velocidade que precisa. Então, eu tenho focado muito em criar canais de escuta, tanto do cliente quanto do funcionário, para que a gente aprenda o que está acontecendo e o que precisa ser melhorado, né? Então, a gente implantou uma universidade corporativa lá dentro, onde o funcionário pode postar o conteúdo. Porque o que o cara sabe, eu não preciso esperar que o RH formalize um curso lá. Cara, você é bom em fazer Excel? Prepara um curso, posta na nossa universidade corporativa. Porque, de novo, você está em São Paulo, mas seu colega está em Porto Alegre. Sim, sim. E daí ele acessa esse conteúdo. E daí a gente também remunera o funcionário que produz conteúdo. O que eu quero incentivar é acelerar a troca de conhecimento e a aprendizagem. Para os clientes, a gente passou a mandar com mais frequência pesquisa de satisfação, aquela régua do NPS, de 0 a 10, qual é a nota que você dá para a empresa. Então, assim, a gente implantou em cada processo-chave da empresa, a gente implantou essa cultura do NPS. Que eu estou explicando aqui que eu não quero saber se a nota é isso ou aquilo. Eu quero criar uma cultura de aprendizagem. Meça os pontos importantes, onde a nota não está boa, tem uma oportunidade de aprendizado e melhoria. Então, para o mercado externo, a gente tem agora sistemática de pesquisa de tudo, manda lá de 0 a 10, avalia o nosso atendimento, avalia o nosso serviço, avalia o nosso funcionário. E da casa para dentro, a gente criou o que é chamado EDC Academy, né, a nossa universidade corporativa, que é para ser um espaço de compartilhamento de conhecimento entre os funcionários. O que você acha que é necessário também para um recrutamento mais humanizado? Esse é um ponto que todo mundo reclama. E claro, nós como uma empresa de RH, a gente usa isso como diferencial. Eu falo para os meus clientes, não tem um currículo que sai da empresa que não tenha sido entrevistado por um humano. A gente vê os nossos concorrentes, né, fazem às vezes um fluxo via plataforma e manda o currículo sem nunca ter entrevistado. O nosso processo tem também plataforma, porque precisa ter filtro, triagens, mas assim, todo mundo que a gente interage junto com o cliente passou por uma entrevista com um humano, com um psicólogo do nosso time. Eu acho que assim, de uma forma geral, para uma outra empresa, para um empreendedor, o recrutamento humanizado começa com o título do anúncio. O mais inclusivo possível. A gente fez um estudo e um comparativo. Eu abro uma vaga de engenheiro de produto. Eu recebo menos currículo de mulher. A gente trocou pela linguagem neutra. A vaga é de engenharia de produto. Ah, legal. A gente passa a receber mais currículo de mulher. Olha só. Então, assim, quando a gente fala de recrutamento humanizado, começa pensando no título da vaga. A gente usa agora tudo linguagem neutra, não é mais mecânico, não. Sim. É atividade de mecânica. A gente escreve de uma forma neutra, primeiro ponto. Segundo ponto é ter, na minha visão, além do descritivo da vaga, sempre um descritivo da empresa, contando o que eu falei, contando dos valores. Para o candidato já entender mais ou menos como funciona, qual é a cultura, porque isso tem que ser perguntado. Se a gente quer um recrutamento humanizado, acolhedor, ele precisa conhecer a empresa e a empresa precisa conhecer ele. Você dá o match, né? O fit, Exato. né? Eu sou muito crítico ao que eu chamo daquele recrutamento interrogatório policial. Liga, oi, tudo bem, você está disponível? Onde você trabalha? Qual é o seu salário? Você aceita um emprego assim? Ou seja, o recrutador faz um monte de pergunta, parece um interrogatório policial. Não é uma conversa, e né? não dá tempo para o candidato perguntar nada ou interagir. Isso eu não acredito. O que eu acredito é uma conversa onde você... A seleção tem que ser das duas partes. A empresa seleciona o candidato e o candidato seleciona a empresa. Eu acho que isso é a chave. Pode ter formas virtuais. Não, é errado falar que não, só vale a entrevista por voz. Não, tem muita interação com o candidato por WhatsApp. Ok, mas responde, deixa ele perguntar, esclarece a dúvida. Então, acho que o recrutamento humanizado, para cada empreendedor olhar assim, eu estou deixando o candidato conhecer a minha empresa e eu estou conhecendo o candidato, ou só eu estou avaliando o candidato, ele não está me avaliando? Se você
perceber pelo caminho que você usar. Tem empresa que usa WhatsApp, tem empresa que faz entrevista por vídeo, tem empresa que pede para gravar um vídeo e subir numa plataforma. Eu acho que a ferramenta pouco importa, é garantir que as duas partes estão se conhecendo e se escolhendo. Legal, legal. E hoje fala muito de diversidade, né? Quer comentar um pouquinho essas questões de diversidade? Quero comentar, sim, de diversidade. De novo, todo mundo tem claro o perfil do funcionário padrão. É aquele cara que estudou na melhor faculdade, que tem inglês fluente, que eventualmente fez intercâmbio. Quando a gente coloca todos esses pré-requisitos, a gente vê que a gente está fazendo um recorte muito específico de uma faixa social, de um perfil de pessoa. Isso não é inclusivo, isso não traz diversidade. Então, assim como a gente mudou os títulos da vaga para linguagem neutra, a gente alterou, de novo, tudo é plataforma, filtro e tal. A gente alterou os parâmetros. Ele precisa ser formado. Para de flegar só aquelas faculdades top, que só vai vir profissional branco, de classe média alta, formado no colégio particular tal. Então, a gente, alterando os parâmetros, a gente começa a receber pessoas, incluir pessoas que eventualmente formaram em outra faculdade, que vieram de outra origem. Então, acho que uma das formas de combater um desequilíbrio, uma falta de diversidade e equidade, é você também mudar os parâmetros de recrutamento. Outro é ter uma política interna muito clara de como essa pessoa avança lá dentro. Porque quando a gente fala de diversidade e equidade, o que eu percebo no mercado? Às vezes isso só ocorre na porta de entrada. Recrutei 50% homem, 50% mulher, incluí negros, incluí outras etnias, tal. E no dia seguinte? E o avanço na empresa, na carreira? Então, na nossa empresa, a gente tem meta de participação de mulheres em todos os níveis da empresa, não só na base, na gerência média e alta diretoria. Um outro ponto de equidade, diversidade, é tornar o ambiente de trabalho acolhedor para aquele que tem uma crença diferente, uma opção, orientação sexual diferente. Lá na EDC a gente resolveu isso criando avatares. Porque às vezes a pessoa, hoje tudo é reunião pelo Teams, né, foto, WhatsApp, às vezes a pessoa coloca aquela foto que não representa ela. Ela fala, é foto da empresa, então eu vou colocar aquela roupa bonitinha, ou não é ela, né? Ou eu não vou colocar um adereço que identifica a minha orientação sexual. E da pessoa não é quem ela realmente é, isso aprisiona. Então, a gente estimula que a pessoa poste a foto nos perfis da nossa empresa o mais realista possível, mas às vezes a pessoa também não tem toda essa coragem. Para resolver isso, a gente criou avatares. A gente contratou um designer e ele fez vários avatares, bonequinhos uniformizados, né, usando o uniforme da nossa empresa, com o gordo no LinkedIn também, isso, né? Exato. O meu no LinkedIn eu vi, mas eu não entendi o que era. Você está explicando agora. Eu tenho um avatar personalizado com a minha... Mas na empresa inteira, então a gente criou essa linguagem do avatar. Então tem um avatar gordo, magro, branco, negro, amarelo, índio, asiático, o com orientação sexual diferente. Então, assim, a pessoa... Quando a gente fala de diversidade, de inclusão, não adianta ser só no discurso do recrutamento, tem que pensar na jornada dessa pessoa na empresa. Então, uma das formas de tornar a jornada desse funcionário que tem alguma opção diferente do caminho chamado tradicional é ele se sentir representado ou colocando a própria foto ou a de um avatar que traz as características dele. Porque pensa o sofrimento para um funcionário que tem uma orientação diferente ter que se ver, né, numa tela de Teams de uma forma que não é o que ele se enxerga. Sim. Deve ser 8 horas de sofrimento para esse funcionário, né? Ele se enxergar durante todas as reuniões de um jeito que não é o que ele se sente. Então, tanto pelo avatar ou pela foto, a gente tenta contornar isso. Legal, muito bom, Daniel. Obrigado pela sua participação. Eu vou fazer diferente o nosso encerramento. O que significa para você a palavra empreender? Empreender significa aceitar riscos em busca de um objetivo maior. Legal.
pessoas. O que as pessoas representam para você? As pessoas são o maior ativo de qualquer organização. Se você tem as pessoas, você consegue resolver qualquer problema. Legal. Um livro que você recomenda aí para nossa audiência? Ou um ou dois ou três, não sei. Eu falei bastante da pessoa entender o seu propósito, da empresa alinhar o propósito, deixar isso claro desde das vagas. Então, um livro que fala bastante disso é o livro Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Acho que ele traz bastante essa reflexão. Legal. Legal, muito bom. Obrigado, Daniel, pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui no nosso Amplifica Cast. E se você... Eu vou compartilhar, a gente vai compartilhar também nos links o perfil do Daniel, sobre a empresa dele. Você pode também segui-lo no LinkedIn. Se tiver alguma pergunta, você pode mandar diretamente para ele. Obrigado, Daniel. Obrigado, Eric. É um prazer.